Aleluia. Eu quero ler com vocês essa passagem que eu creio que vai nortear as nossas vidas, porque por trás dos seus limites, a qual você acha aí, estão as suas maiores conquistas. E Deus vai nos ensinar acerca disso. A partir do versículo 1, Lucas 18:1, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Feche teus olhos por um instante. Senhor, eu quero já te agradecer por essa palavra. Eu peço que teu Espírito continue a ministrar cada coração, falando no nosso interior, trazendo, Senhor, palavras de vida para nós, de direção, norteando os nossos passos, as nossas condutas, que nós venhamos ouvir, Senhor, e a nossa fé cada dia mais será aumentada por Ti. Eu peço para que o Senhor nos ajude com clareza a romper, Senhor, com todas as nossas dificuldades, com os nossos limites, que muitas das vezes está na nossa mente. Eu oro para que haja uma libertação nessa noite, e cada um aqui viva aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que o seu milagre, ele pode estar a um passo de uma oração? A gente percebe essa viúva persistindo, né? É uma palavra que nos ensina a ser perseverantes, ser constantes. Mas acima de todas as coisas, essa palavra vai falar sobre fé. Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz: será que ainda encontrará fé sobre a terra quando ele voltar? Por isso eu digo que é fundamental nós cuidarmos da nossa fé. Tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Mateus 17:20. Se você puder ir anotando essas referências para depois você estar meditando, é importante. Jesus respondeu: por causa da pequena fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, nada lhe será impossível. Sabe o que significa esses montes? São os desafios que nós passamos. Agora a palavra está dizendo: se nós tivermos uma fé como um grão de mostarda. Já pegaram o grão de mostarda? Se nós tivermos essa fé, e sabe, como a palavra coloca a fé como um grão, nós entendemos que a fé precisa ser cultivada.
de água, mas se você não colocar um pouquinho de água, ela vai morrer também. É assim ou não é? E eu tenho aprendido a cultivar as florzinhas, porque eu sempre fui muito exagerada, ou eu punha de mais ou de menos. E Deus, Ele vai nos ajudando a cultivar. Agora a gente tem pesquisas, né, de como cuidar das plantinhas. E da mesma forma a gente pode também se cuidar da nossa fé, alimentando a nossa fé. Nós precisamos regá-la com as águas do Espírito, né? Quando você vem aqui para o culto, você está alimentando a tua fé. Quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos juntos, adorando a Deus, nós estamos cultivando a nossa fé. Quando o irmão testemunha, nós estamos cultivando a nossa fé. Por isso que nós não podemos se calar, nós temos que testemunhar. Não podemos deixar de agradecer ao Senhor. Nós temos esse coração. Será que você tem cuidado da sua fé? Porque para nós rompermos limites, você tem que andar por fé. Não é de outra forma. E a palavra vai dizer que nos fins dos tempos muitos se apostatarão da fé. Há um esfriamento já acontecendo e pessoas dentro da igreja, tá? Às vezes a gente fala, está frio na fé, mas é do mundo. Não, está acontecendo dentro da igreja de Deus. As pessoas estão esfriando. Por quê? Porque não buscam o Senhor. Não coloca lenha para o altar queimar. Então a primeira coisa que hoje Deus está nos ensinando a cuidar da nossa fé. Quer romper limites? Irmãos, é muito pela fé. Tem coisas que não adianta. Se não for pela fé, não vai acontecer. Você vai ficar estagnado, preso, amarrado. E a gente precisa viver os milagres de Deus. Deus está sempre pronto, foi a palavra de domingo passado, a derramar sobre o odre novo. Mas a gente insiste em ser o odre velho, duro, nada entra, nada acontece, não somos flexíveis à palavra. E hoje Deus está dizendo assim, ei, é tempo de romper limites. E você vai romper pela fé. Por isso que você precisa cuidar da sua fé. Essa é a primeira coisa que Deus está falando aqui para nós nessa noite. Simples. E já falei até como que você vai cuidar da sua fé. A fé é a certeza daquilo que espera. É a palavra de Deus, está lá em Hebreus. Como que a gente vai orar por uma coisa que a gente não espera? Que não crê? Que não sabe nem se Deus está ouvindo? Essa semana eu tive uma experiência tão linda com Deus, porque era eu e Ele, só eu e Ele. E sabe, irmãos, aquilo que você pensa que é impossível, para Ele não é. E eu vivi algo sobrenatural essa semana, de ver Deus agindo em algo que eu e Ele, somente eu e Ele sabia. E eu orei e clamei ao Senhor. Às vezes a gente acha que está tão longe de nós de vivermos, não está. Porque se a sua fé for pequenininha, como um grão de mostarda, você vai viver. Você vai conseguir dar ordem aos montes e ele vai ter que sair da tua frente. Tudo aquilo que é um obstáculo que te impede de viver o que Deus tem para você é através da fé. Pequenininha assim, ó. Só que eu vou te dizer, você já viu a árvore da mostarda, o tamanho que ela fica? Meu Deus, depois você vai separar no Google. A árvore da mostarda, para você ver, ela é frondosa, ela é enorme. E é assim a nossa fé, ela vai aumentando, vai sendo fortalecida, vai criando raízes. E vou dizer, quando você ora, você está fortalecendo a tua fé. Porque existe algo sobrenatural acontecendo através da vida de oração. Então só quem ora sabe o que é viver isso. Agora, logo no versículo 1 a gente percebe duas coisas aqui que Jesus fala. Ele primeiro fala assim, ó:
essa parábola para nos ensinar. Essa palavra é para nos ensinar, assim como ele estava ensinando os discípulos a fazer o quê? A orar. Só que a orar de qualquer maneira? Não, está escrito lá, versículo 1. Deviam orar sempre. Ai, meu Deus, aí eu coloco para mim 1 Tessalonicenses, Vini. Aleluia. Aí eu logo lembrei dessa, né? 5,17. É só isso aí, tá? O versículo. E tão poderoso, né? Orar sem cessar. Mas como que nós oramos sem cessar? Nós precisamos ser religiosos para ficar de joelho? Para ficar com a cara no pó? Não, irmãos. Alinhar nossos pensamentos com o Senhor. O tempo todo pensando, falando com Ele, se relacionando com Ele. É trabalhando, graça. É tomando banho. É cozinhando, é passando roupa. É limpando a casa, é trabalhando mesmo. É conversando com o Senhor. Você tem ideia que o Espírito Santo habita dentro de você? E você tem um Deus conosco o tempo todo? E que não dá para a gente não conversar com Ele. Então Jesus está ensinando, olha que caminho maravilhoso para mim e para você. Você quer romper limites? Então comece a orar sem cessar. Comece a alinhar teu coração. Isso não é peso. Isso é prazer. Porque o que você sentiu aqui no começo do culto, de estar nessa atmosfera, nessa presença, não trouxe coisas boas para você? Então isso é penoso? Será que eu entrar no meu secreto, eu ficar um dia conversando com meu Deus? Isso é maravilhoso. Isso é bênção demais, é um privilégio poder falar com Ele, de se comunicar com Ele. Então é na academia, viu, Gabriel? Lembrei, na academia, Gabriel, que nós vamos falar com o Senhor. Quantas palavras Deus já me deu na academia? E eu lá treinando e chorando, e o instrutor falou, tá doendo? Eu falei, não era isso. Porque Deus fala conosco o tempo todo, a gente só precisa estar sensível. Às vezes a gente menos imagina, Deus vem, pá. Esse tema foi a primeira coisa que Deus liberou para mim. Eu estava dormindo, quando eu acordei, Ele falou, rompendo limites. Eu, hã? E aquilo queimou no meu coração, não tem dúvida quando é Deus falando. E aí a gente começa a falar, rompendo limites. Peraí, Espírito Santo me ajuda. E Deus começa a falar, começa a liberar as palavras, começa a nos fazer enxergar que nós somos um povo limitado, sim. E não é vergonha nós falar, Senhor, eu não vou conseguir. Porque é aí que o Senhor opera as maravilhas. É aí que nós vamos declarar que nós dependemos dEle. Senhor, é até aqui que eu consigo. Isso é dependência de Deus. Por isso, às vezes, a gente fala assim, eu não vou conseguir. Não é feio, irmãos, você falar isso para Ele. Eu não vou conseguir, mas se o Senhor colocar as tuas mãos, aí eu vou. É assim que funciona. É isso que Deus quer ouvir de nós. Ele não quer que nós sejamos soberbos e falar, eu tudo posso. Você pode nada, se não for com Ele, nós não podemos. Então tem coisas que é desafio, mas eu amo um desafio. Eu amo um desafio. Gente, nós temos que sair da mesmice. É ano novo. Tem coisas novas para Deus derramar. E vou dizer uma coisa, quando o milagre está chegando, o inimigo se levanta, não é? Aí você sente um desânimo, a vontade de ficar deitada, prostrada, triste. Você sente uma sobrecarga sobre a tua vida, porque a bênção está chegando. Você pode ter certeza disso. E aí você vai fazer o quê? Você vai andar pela fé. Você vai andar pela fé. E como eu disse no domingo passado, Deus não vai derramar um vinho novo se o odre não for novo. E a gente precisa se abrir para o novo de Deus. Então, a primeira
nós buscarmos o poder do Senhor, que é estar na presença dEle. É buscar esse poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando eu digo que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque tem poder, Ele está aperfeiçoando na nossa fraqueza. E você sabe disso. Então, para de se vitimizar. Porque o que eu mais vejo é gente se vitimizando por tudo. Tá que nem aquele radinho hard, né? Aos céus, a vida. E está na hora de nós levantarmos o poder de Deus. É pela fé, pelo autor e consumador, que é Jesus. Então, cuidado com essas barreiras que podem estar dentro de você. Às vezes ela está externa, se levanta os gigantes. Mas assim como Davi, ele foi na força do Senhor dos exércitos. Não é na nossa força que vai. E sabe que quando nós oramos, Deus ele muda primeiro a nós, depois as circunstâncias. Então tudo começa dentro de nós. E sabe que eu vejo, e é uma realidade, os ataques vêm, primeiramente na nossa mente, que é um campo de batalha. Por isso que você tem que guardar a palavra. Você precisa usar a palavra em seu favor. Porque o inimigo ele vem mesmo para te derrubar, para que você não alcance a linha de chegada. Porque se você chegar nessa linha de chegada ao seu limite, Deus tem outras coisas para você. Você começa a subir de patamar, vamos dizer assim. E por isso que muitas das vezes você não consegue romper. Porque o inimigo sabe aonde que Deus quer te colocar. E a gente fica frustrado nas nossas dores, no nosso eu, nas circunstâncias, a gente não caminha pela fé. E é isso que Deus está mostrando através dessa viúva aqui, que orava. Ele ensinando essa parábola para mostrar que a nossa oração, como ela persistia com um juiz iníquo, nós precisamos ser persistentes em oração. Porque como que Deus não vai fazer justiça? A palavra está dizendo. Esse juiz, ele ficou com medo do que aquela viúva poderia fazer. Porque ele falou, peraí, eu vou fazer? A gente vê que é um homem que não temia Deus. Ele era iníquo, injusto. Mas ele falou, peraí, eu vou fazer, resolver o problema dessa viúva, ajudar a causa dela, porque senão ela vai vir me molestar-me. Ele estava com medo dessa viúva. Vai que ela fere a minha reputação. Os pensamentos do mundo são esses. E hoje não está muito distante. As pessoas, quando querem as coisas, elas partem para cima, na ignorância, na porrada. É ou não é? É escândalo, é briga, é confusão. Mas o nosso Pai não é assim. É um Pai amoroso, que conhece os nossos pensamentos, os nossos desejos. Por isso que nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. E isso acontece através do quê? Da oração. Então a primeira coisa aqui, cuidamos da fé, orar sem cessar, sempre conectado ao Senhor. Tudo que você vai fazer, quando você acorda, será que você dá bom dia ao Senhor? Será que você fala com Ele, Senhor, acordei? Quero te agradecer por isso. Será que a oração tem sido como o ar que você respira? Porque todo dia nós estamos fazendo nem sei quantas mil respirações, né? Respirando, respirando, respirando. E a oração tem que ser da mesma forma. Tem que ser um hábito. Tem que ser o normal da nossa vida, a oração. Não tem como falar que conhece um Deus que você nem fala com Ele. Tem que ser natural sobre as nossas vidas. E tem a palavra lá em Mateus 7. Olha se essa palavra não vai falar sobre você ser perseverante, se você ser constante. 7:7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Entende que nós precisamos fazer a nossa parte? Cuidado
cuidado de você terceirizar a oração. Ah, pastora, ora por mim. Eu oro, nós estamos aqui para isso, mas você também tem que orar. Porque você entende que é nessa hora que você se aproxima, que tem relacionamento, intimidade. Tem coisas que Deus vai falar para você que não vai falar para mim. Você precisa aprender a buscar. Você precisa aprender a bater. Nós somos um corpo, nós vamos sempre estar orando uns pelos outros, mas nós precisamos desenvolver a nossa vida de oração. Quer viver milagres? Quer romper limites? Então comece a fazer o que esse versículo está dizendo. Peçam, vocês pedem pelo menos. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta. Compete a nós. Sim ou não? Sim. Aleluia. A palavra vai dizer que Jesus diz que o Pai não vai responder alguém que clama de dia e de noite, orando sem cessar, sempre, clamando de dia e de noite. E aí eu lembrei de Jeremias 33:3. Vamos ler. A gente quer saber tantas coisas, né? Os mistérios de Deus. Aí. Chame por mim, outras versões, clame por mim, e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Esse Deus é Deus de compartilhar, de se revelar. E às vezes a gente tropeça, a gente se perde. Por quê, irmãos? Porque nós deixamos de clamar ao Senhor. Quando nós clamamos, tem resposta. Ele está dizendo aqui: quando você clama, eu respondo. Vem Deus vindo. E a gente às vezes parece que esquece disso. Que Ele responde, que Ele não é um Deus mudo. Ele tem boca, Ele fala. Aleluia. Glória a Deus por isso. E eu quero ler com vocês Mateus 7:11 também. Aleluia. Mateus 7:11. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, nós pais, se nós somos maus, sabemos dar coisas boas, que pai que vai dar alguma coisa ruim para o filho? Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Sabe? Eu sempre me apego com esse versículo porque é confiar que o Pai, Ele sempre vai dar coisas boas para os seus filhos. Mesmo que às vezes a gente não entenda. A gente quer medir o nosso Deus. A gente quer dar ordem ao nosso Deus. A gente fica com umas histórias esquisitas para Deus. Tipo, eu declaro, eu decreto. A gente decreta nada. É isso, irmãos. Quem somos nós para ficar decretando para Deus? A gente pede, a gente clama, Ele dá, tem respostas. Mas vamos entrar com o coração manso e humilde, né, na presença de Deus, com essa confiança que Ele dá coisas boas para os teus filhos. Isso é fé, porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e Deus não dá. Ele dá outra, né? Se conforma, porque é o melhor para você. Quem somos nós, né? Para ficar ali teimando com o oleiro, os vasos de barro, teimando com o Criador. Então receba aquilo que Deus está te entregando. É o melhor para você. E essa palavra vai falar sobre não desanimar também, porque Jesus ele fala para orar sempre e nunca desanimar. Sabe por que você desanima? Porque você não ora. Se você orar, você não vai desanimar. Por que
que Deus está ouvindo. A gente tem fé. E depois desses versículos todos aí, será mesmo que a gente não vai orar com fé? Será mesmo que a gente vai ficar desanimado da vida? Um Deus que pode nos dar tantas coisas, que sabe do que você precisa, que Ele dá aquilo que é necessário. Então pare aí com esse negócio de desânimo. E eu lembro de Atos 2, coloca para mim, Vini, 2:42. A igreja de Atos, nós somos continuistas da igreja de Atos, vivemos Atos 2:42. Olha lá, olha como eles viviam. Os novos convertidos viviam assim, ó. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas... Irmãos, percebe que não dá para desanimar quando você está na fogueira. Quando você estuda a palavra. Você tem estudado a palavra de Deus? Se você anda muito desanimado, procura se ver aqui, ó, se você está cumprindo isso aqui. Será que eu estou perseverando na doutrina dos apóstolos, no ensino da palavra de Deus? Será que eu estou no braseiro, na comunhão dos irmãos? Será que eu participo da ceia do Senhor? Será, irmãos, que eu tenho participado da ceia? Será que eu tenho vindo nas orações? Ô glória! Será que quando a pastora está aqui orando, você fica assim, ó? Ah, tem, o Júnior já revelou profundo oculto e escondido. Os vídeos, a gente pega tudo, ó. É um tal de arruma a bolsa, pega a blusa. E fica uns saracuticos agoniado. Aí você está dando a bênção e a irmã já está lá na porta. A gente tem que fechar os olhos, né? Se conectar, aproveitar essa oportunidade de orar ao Senhor. Fecha teus olhos para orar, para que nada te distraia. Esses dias eu estava orando. Quando eu abri o olho, eu estava de frente para a parede. Eu lembrei do rei Ezequias, olha. Eu falei, oh Deus, é eu e tu. É tu e eu. Muita glória. Acontece. Sabe por que ele olhou para a parede? Para não tirar o foco, não se distrair. A gente fica assim, olha para tudo, menos fecha o olho. A Rosana fica assim, né? O Charles. Fecha o olho, meu filho. É tão bom trabalhar com mãe, né? Tudo aqui, adorador, é tudo mãe. Aí só uma cara, você fala, em casa vai estralar o chicote. Aí você nem precisa falar nada, a mãe mesmo pega eles. Tão bom, me livra de um monte. É maravilhoso. Mas é isso, irmãos. Vê se você está alimentando a tua fé, perseverando na doutrina dos apóstolos. Será que você criou o seu cantinho de oração, de leitura? Será que você, quando tem a oportunidade de estar em comunhão, você está? A Casa das Marias foi maravilhoso, desenvolveu uma comunhão. Está aqui, ó, a Iara, nosso testemunho, né? De tão gostoso que foi a casa, aquela comunhão gostosa. E a gente não pode desperdiçar a oportunidade de estarmos juntos. De nós estarmos na ceia do Senhor. Essa última ceia estava vazia, a casa do pai, os irmãos foram viajar, tinha visita em casa, estavam trabalhando. E a gente não pode trocar por nada a ceia do Senhor. A gente precisa comer e beber. Isso é comunhão, é aliança. Isso traz força para você. Então cuidado, vigia esses pilares para a tua vida, para que a tua fé aumente, para que você cultive a tua mente e viva os milagres de Deus. E assim você não vai desanimar. É difícil chegar alguém aqui na comunhão, nós estamos aqui no meio do fogo, da oração. Mas eu estou desanimado, mas já põe a mão na cabeça, vamos começar a orar, dar ânimo, lança a palavra de vida, e começa a orar, A pessoa vai embora como, gente? Acabou o desânimo. Só de olhar para a cara da riqueza, das riquezas, lógico, a gente já se anima.
A gente já fica feliz, é assim ou não é? Se a gente está tão tristinho, aí a gente começa a ver os irmãos, começa a se empolgar, traz alegria, aí entra nessa presença do Senhor. Gente, isso é maravilhoso. Então, procure se examinar. Se você anda muito desanimado, né? Procure ver o que está faltando, que você pode melhorar. Está na hora de romper esse limite. Já passou do tempo, né? A gente fica assim, começo de ano, aí eu vou para academia, aí eu vou estudar, fazer um curso. A gente faz tantos planos, tantos projetos, não é assim? Vou ler a Bíblia todinha esse ano. Vou orar toda hora, todo dia, que nem Daniel, três vezes por dia, de joelho no chão. Daniel, você é Daniel agora é Daniel. Aí chega em fevereiro, cadê Daniel? Acabou Daniel. E a gente precisa vigiar. Você vê que é você cultivando isso, criando novos hábitos. Eu estava reclamando, irmãos, dos vestidos da difícil. A gente começa a engordar, a gente, né? E eu falei, meu Deus, estou gorda. Sabe que mulher é dramática, né? Nós enxergamos aquilo onde não tem. É assim ou não é? Já chora. E eu estava assim. Aí Deus rompendo limites ali. Por exemplo, físico. Será que a gente está rompendo? Indo para uma academia, fechando a nossa boquinha? Aí eu falei, eita Deus, faz isso comigo não. Por que a gente reclama? A gente nunca está satisfeito e não faz nada para mudar. Eu apanhei de Deus, mas comecei. Anteontem não estava conseguindo nem agachar, nem sentar, para falar a verdade, hoje está melhor. E aí a gente vai e fala assim, a gente tem que fazer a nossa parte, é assim como é. Mudar a alimentação, para de comer pudim, né? Meu Deus. A gente precisa vigiar, é a nossa parte. E Deus ele vai fazer o quê? Se você faz um pudim e quer comer inteiro, ele fala, come, come. Vai fazer o quê? Depois fica chorando que está gorda. Aí eu comecei, eu faço pilates, agora vou fazer musculação. A Lara colocou na televisão lá um desafio. Eu, desafio. Aí eu correndo, aí tem que pular, aí vem pro lado. Viu esses desafios? É muito gostoso. Aí se empolga. E eu ria com ela. Perde peso, vai perder peso, né? Não quer correr na praia? Faz em casa. Tem bicicletinha. Dá-se um jeito, irmãos. Mas a gente precisa romper com alguns limites. A gente reclama, mas não quer mudar. A gente tem sonhos. A gente tem projetos. Mas o que é que você está fazendo para isso? Tem pessoas aqui que querem ser pastor. E será que você já se empenhou em fazer uma teologia? Tem pessoas aqui que querem louvar o Senhor. Será que você, que nem eu, põe no YouTube lá e tenta cantar junto? Pelo menos, né, Vini? Lembrei de alguém cantando. A gente tem que fazer alguma coisa. Já entrei no coral, é o primeiro passo para você começar a ser uma adoradora na casa do Pai. Primeiro você passa pelo coral. Aí a gente canta numa só voz, fica tão bonitinho, né? Aí depois quando dá o microfone na voz só, a Lu fala, meu Deus! A Rosana, vixe, pastora. Mas amém. E a gente vai tentando, não é assim? Glória a Deus. A gente tem que fazer a nossa parte. Não esqueça disso. E essa palavra vai falar sobre a justiça de Deus. Porque é tão lindo como ele diz. Ouçam bem o que esse juiz iníquo diz. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? A gente às vezes acha que Deus não está vendo tudo que a gente tem passado. As injustiças que vivemos, esses obstáculos. Mas você acha mesmo, olha a palavra, você acha que Deus não está vendo e não fará justiça aos seus escolhidos? Quem é escolhido de Deus? Tenha essa certeza, você é um escolhido do Senhor. E Ele fará justiça aos escolhidos, é a palavra dele. E outra coisa que Ele
É assim ou não é? Só que Deus não está no nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito. E a palavra diz aqui que às vezes a gente pode achar que está demorando, parecendo que está demorando, que Deus está demorando para te defender, para fazer alguma coisa na sua vida. Mas na realidade esse tempo de Deus sendo diferente do nosso, porque o nosso Deus, Ele é um Deus, a palavra diz que trabalha e trabalha o tempo todo. Então eu entendo que se ainda não aconteceu, é porque Deus está nos preparando. E nós precisamos esperar o tempo certo, porque há tempo para todas as coisas. Há tempo debaixo de todo propósito, debaixo do céu, para a minha vida e para a sua vida. Mas nós precisamos se mover. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não espere cair tudo do céu. Aquilo que é possível para você, vai lá e faça. Tem coisas que Deus não vai fazer. Que nem, por exemplo, Ele não vai falar, não come pudim. Ele vai deixar você comer pudim. Só que depois você vai colher. Assim não é. Tem coisas que não adianta. É escolha nossa. Ele nos dá esse livre-arbítrio. Então quer dizer que está virando um ano e eu vou continuar vivendo as mesmas coisas? Se você quiser. Agora, se você estiver disposto a agarrar essa palavra, praticar essa palavra, com certeza você vai romper muitos limites e vai viver muitas coisas que Deus tem para você. Então chegou o tempo de parar de reclamar, de empurrar com a barriga, depois eu faço. Os dias estão passando. Que dia é hoje mesmo? 11? Já passou 11 dias. E o que é que você mudou na sua vida? Será que você já se inscreveu naquele curso profissionalizante? Que eu quero mudar de emprego, quero ganhar mais. Mas o que você fez para isso? A gente precisa correr atrás. Eu quero manter aqui a barriguinha sem embuchinho. Então, vamos para a academia. Vamos fechar um pouquinho. Né? Olha, passar parte aí. Se Deus nos ajuda. Com certeza. Alguém que tem alguma causa na justiça? Você tem dúvida que o Senhor não há de fazer na tua vida? A palavra está dizendo aqui. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Aquele que clama dia e noite. Que o Senhor encontre fé no teu coração. Para que você receba o nome de Jesus. Você não pode de orar. Não desista. Persevera. É assim que Deus trabalha. É assim que nós precisamos se levantar. Então chega de nós ficar no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas. Está na hora de nós se levantarmos e viver, rompendo em fé. Quero chamar as meninas aqui adoradoras. E eu quero convidar a igreja a se pôr de pé nessa hora. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Peço para você fechar os teus olhos, para nós orarmos e louvarmos a Deus. Senhor, eu quero te agradecer. Senhor, abra a nossa mente, trazendo entendimento para nós. Que nós venhamos fazer aquilo que é possível. Aquilo que nós entendemos que não dá. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos fortaleça, nos dê estratégia, nos traga ânimo, mas que nós venhamos parar, Senhor, de ficar vitimizando, ficar colocando outras pessoas, acusando outras pessoas, mas que nós venhamos se levantar, Deus, olhando com os olhos da fé, crendo na Tua palavra. Hoje o Senhor está liberando uma palavra para nós rompermos. Porque o Senhor quer ver os teus filhos crescendo, progredindo, prosperando. Chega de ficar preso, acorrentado, vivendo o mesmo ciclo, as mesmas coisas. Está na hora do teu povo, Senhor, olhar para Ti com os olhos de fé, crendo em tudo aquilo que sai da Tua boca, Senhor. Saber que o Senhor é fiel para cumprir.
Nós queremos, ó Deus, te agradecer. Que o Senhor receba as nossas vidas, que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades.